Nesse vídeo, eu gostaria de dar continuidade ao assunto do vídeo anterior e falar por que está tão caro casar e ter filhos. Eu falei pelo lado, no vídeo anterior, eu falei pelo lado da questão do consumo, em que as pessoas antigamente tinham a cultura de consertar, de aproveitar e, além disso, nós tínhamos toda uma situação em que os imóveis, os aluguéis eram bem mais acessíveis, nós não tínhamos tão arraigada da nossa sociedade a cultura do consumo, da competitividade, da ostentação, etc. Então tudo isso facilitava a constituição de famílias, o fato de você ter mais filhos, além da questão dos métodos contraceptivos que também influenciaram bastante, né, na decisão da mulher de adiar cada vez mais a gravidez. Mas nesse vídeo eu gostaria de tocar num ponto que frequentemente eu não vejo ser debatido em canais do YouTube, até porque é uma coisa um pouco antiga, um pouco fora de moda, e que hoje muitas dessas coisas são criminalizadas. Então, hoje em dia, casar e ter filhos, ser pai de família, não compensa, não é um bom negócio em termos financeiros. Eu vou explicar. Vou fazer um paralelo com o passado. Eu estou aqui tomando um café, eu vou tomar um cafezinho. E aqui tem café mesmo, tá? Não é porque já está esfriando e eu vou tomar o café, vou terminar de tomar o café. Então, o que nós estávamos falando? Antigamente, na Fortaleza antiga, que eu estou na cozinha da casa da minha mãe, em Fortaleza, na Fortaleza antiga, em outras cidades, antigamente, como é que as coisas funcionavam? Então vamos pegar um exemplo de um pequeno comerciante. Um pequeno comerciante que tem lá a sua mercearia em um bairro e que vende para a comunidade, para a rua, para o bairro, para os vizinhos. Então vamos supor que esse comerciante tenha um sortimento na sua loja e o que ele vai fazer? Ele vai precisar comprar os produtos no centro da cidade, aqui no centro, e voltar para o seu bairro para poder revender os seus produtos. Ele não tem funcionários. Quem que é o funcionário dele? A mulher e os filhos. Era assim que o cidadão médio tocava o seu negócio. Estou dando só um exemplo, tem outros exemplos. Você pode pegar um exemplo da agricultura familiar, em que todos trabalham. Aí eu vou pegar o exemplo do comerciante, que é uma vocação do cearense. O cearense ele tem a vocação para o comércio. Então eu vou colocar esse exemplo. Até hoje, você tem o comércio e a pequena indústria, a tecelagem, como vocação primordial do cearense, do Ceará. Vou pegar o comércio que eu fico mais confortável para falar sobre isso. Então você tinha o comerciante que tocava as atividades da sua mercearia e para ajudá-lo você tinha os filhos, muitos em idade escolar. Eu na minha infância eu cansei de ver as crianças no contraturno atrás do balcão, estudando atrás do balcão ou despachando atrás do balcão. E aquilo ali era uma ajuda para o pai, porque o pai ou estava comprando alguma carne, ou estava no mercado, ou estava aqui no centro, ou estava fazendo alguma coisa. E ele não precisava empregar ninguém, o empregado dele era a mulher, quando a mulher podia, e os filhos, quando eles podiam. Tudo era muito normal, muito natural. Hoje em dia, fazer isso, primeiro, é a questão do trabalho, né, do trabalho da criança, que não pode, você não pode colocar a criança para trabalhar. Antes você podia, não tinha nenhum problema, ninguém ficava maluco, ninguém ficava, não tinha problema nenhum, mas hoje não pode, você não pode colocar uma criança ou um adolescente para trabalhar. E muitas vezes o negócio era tão comunitário, todo mundo se conhecia, então quem é que ousava em destratar
ou fazer alguma coisa com uma criança, contra uma criança que estava despachando ali, que o avô dele conhecia, o tio dele conhecia, todo mundo se conhece e não havia esse medo, né, que há hoje junto às famílias. Então a criança era sempre o filho de alguém. Você não, o fulano não era fulano, o fulano era filho do cicrano, ou era neto do beltrano, ou era sobrinho do fulano de tal. Então havia muito isso, né? Esse apoio, essa questão do senso comunitário e essa questão também de comprar e vender fiado, em que as pessoas confiavam umas nas outras. E você tinha sempre uma criança trabalhando em alguma coisa, fazendo algum serviço, seja ele despachando numa mercearia, ou carregando alguma coisa, que fosse proporcional ao seu peso, né? Ou dando algum recado, ou fazendo alguma atividade que fosse adequada para aquela idade, aquela capacidade, e numa duração curta, porque já se dizia que trabalho de menino é pouco, e quem não aproveita é louco. Então, as pessoas utilizavam o trabalho dos familiares no comércio, na agricultura, nos serviços, na fazenda, no campo, na cidade. Hoje em dia, você não pode mais contar com isso, porque você colocar a mulher para trabalhar no seu comércio é machismo, é o patriarcado. Se você colocar o filho para te ajudar, é o trabalho do menino, né, que não pode, também é crime. Então fica muito complicado. Antigamente as pessoas tinham a consciência de que quando o homem tinha muitos filhos, ele era rico. Porque o filho, além de trabalhar na infância para o pai, é um trabalho, entenda-se um trabalho muito pouco, né? Um trabalho, mas era uma ajuda. Era tomar de conta de alguma coisa, enquanto eu estava fazendo alguma outra coisa. Enquanto o pai estava fazendo alguma outra coisa. E o pessoal considerava que quem tinha muito filho era rico, porque no final da vida, no tempo de aposentadoria, aqueles filhos iam ajudar o pai, ou iam tocar o negócio do pai, ou iam ajudá-lo financeiramente. E hoje em dia mudou muito. Na verdade, os pais acabam tendo que se proteger dos próprios filhos, porque muitos filhos, inclusive, querem atentar contra a vida dos pais para poderem tomar-lhe os bens. Então, seria outra questão a respeito da diminuição dos casamentos, ou da intenção de casar, ou a diminuição dos filhos, porque antigamente o filho era um ativo, era um cara que era uma pessoa que estava ali ao seu lado, que iria lhe ajudar e que você iria ajudá-lo, uma ajuda mútua. Hoje em dia não, é cada um por si, e qualquer tipo de trabalho entre os membros da família hoje em dia é criminalizado, ou é discriminado, ou é judicializado. Então é uma das razões que eu vejo também para a diminuição do número de casamentos e o número de filhos em uma família. É uma outra questão. Então é isso, gente. É um comentário sobre essa questão da quebra, né, da diminuição das famílias em 2025, 2026 e etc. Esses números eles tenderão a aumentar, a queda de natalidade, diminuição do número de casamentos, aumento das separações, dos divórcios, a existência de grande parte das mulheres que nunca irão casar e ficarão solteiras para o resto da vida, e homens também que ficarão solteiros para o resto da vida, em casos também de muitas mulheres, muitas moças, mulheres que nunca namoraram, chegaram aos 30, nunca namoraram, e homens também que nunca namoraram. É um problema novo, é um problema que nós temos que dar atenção. Estou aqui apenas fazendo algumas considerações temporais a respeito da mudança de padrões, da mudança de comportamentos e tentando alinhavar aqui, tecer alguns paralelos que ajudem para que nós possamos entender por que isso está acontecendo, por que as pessoas estão casando menos, separando mais, tendo menos filhos. É isso.
Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, não esqueça de curtir, se inscrever, comentar no canal, porque fazendo isso, interagindo com o canal, a plataforma vai entender que esse conteúdo é relevante, distribuindo para mais e mais pessoas, e também eu vou considerar que esse conteúdo é relevante, fazendo que eu faça mais e mais vídeos. Obrigado, um abraço, até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.